Propósito é uma palavra que ganhou status de mantra nos últimos anos. Está em livros, palestras, posts motivacionais e slogans de empresas. Mas quando a poeira da moda baixa, a pergunta continua ecoando. Afinal, o que é propósito? É um emprego que me faz feliz? É uma causa que me emociona? É um projeto que me dá visibilidade? É um conjunto de metas que me mantém ocupado? A Bíblia nos oferece uma lente diferente. Propósito não é um objeto que você encontra e guarda. É uma relação que você vive e expande. É responder ao amor de Deus com quem você é, onde está, com o que tem nas mãos. É menos sobre o que eu faço e mais sobre quem eu sou enquanto faço. E quando essa ordem se inverte, a ansiedade diminui, porque você para de tentar provar identidade por desempenho e começa a trabalhar a partir de uma identidade já recebida. Antes de qualquer título, você é filho, você é filha. Essa é a raiz. Da raiz brotam galhos, dons, habilidades, experiências, dores e alegrias que te formaram. Mas se você tentar plantar galhos sem raiz, eles secam. É por isso que tanta gente corre atrás de cargos, projetos e visibilidade, e mesmo assim se sente vazia. Não é falta de esforço, é falta de eixo. Quando o eixo é claro, até tarefas simples ganham sentido. Um professor que entende que seu propósito é formar gente para a vida, não dá aula apenas para cumprir currículo, ele semeia futuro. Uma enfermeira que entende que seu propósito é cuidar com dignidade, não aplica apenas procedimentos, ela devolve humanidade. Um empreendedor que entende que seu propósito é servir com integridade, não busca apenas lucro, ele constrói pontes. O que muda não é só o que você faz, é como você faz e por que faz. Para discernir vocação, imagine 3 círculos que se encontram: identidade, quem você é em Deus; dons e história, habilidades, experiências, dores e alegrias que te formaram; e necessidades ao seu redor, onde o amor precisa de expressão hoje. No encontro desses círculos, algo acende. Você percebe que não está apenas ocupado, está útil, vivo, conectado. Essa percepção não vem num raio místico. Ela nasce de observação, oração, conversa e tentativa e erro. Às vezes a vocação aparece primeiro como um fardo, algo que te incomoda, te comove, te tira do comodismo. Outras vezes aparece como um prazer que não cansa, um interesse que persiste, um talento que abençoa naturalmente. Em ambos os casos, ela pede resposta. Mas aqui entra um ponto crucial. Propósito exige processo, e processo inclui esperas, portas que não se abrem, projetos que parecem fracassar. Em vez de ler isso como rejeição definitiva, leia como formação. Na espera, você desenvolve músculos invisíveis: paciência, fidelidade, humildade, criatividade, capacidade de ouvir. Deus não desperdiça nada, nem um emprego que você não gostou, nem a cidade de passagem, nem a conversa que doeu. Ele te forma no caminho. Na prática, isso significa assumir os pequenos começos com dignidade. Se hoje a oportunidade é servir 10 pessoas, faça isso com excelência. Ações pequenas se multiplicam nas mãos de Deus. Discernir decisões é parte do chamado. Quando você precisar escolher, faça 3 coisas: ore pedindo direção, consulte conselheiros maduros e teste pela paz. A paz aqui não é ausência de desafio, mas uma convicção mansa de que, apesar do custo, esse é o passo certo. Observe também alinhamento com valores do reino: justiça, honestidade, misericórdia. Se uma porta te pede para violentar sua consciência, não é porta de Deus. Lembre-se de que timing é tão importante quanto direção. Às vezes, o sim é verdadeiro, mas o quando ainda não chegou. Nesses casos, trabalhe no que depende de você. Prepare-se, estude, aprenda, sirva onde está. Não confunda visibilidade com relevância. Há chamados discretos que sustentam vidas e comunidades inteiras. Um professor fiel, uma mãe presente, um empreendedor íntegro, um servidor público comprometido, um artista que cura, um amigo que escuta.
Tudo isso é reino acontecendo. O que importa não é o aplauso, é a fidelidade. E quando errar de rota, não dramatize, corrija. Deus sabe recalcular. O mapa da graça inclui atalhos de retorno, espaços de recomeço e horizontes que você ainda não viu. Na primeira parte, falamos sobre raiz, galhos e o encontro dos 3 círculos: identidade, dons e história. Agora vamos aprofundar práticas para descobrir dons, lidar com frustrações e alinhar decisões ao propósito sem cair na armadilha da pressa ou da comparação. Descobrindo dons na vida real. Dons não são apenas habilidades técnicas, são capacidades que, quando exercidas, abençoam outros e te dão senso de utilidade. Pergunte-se: em quais atividades eu perco a noção do tempo? O que as pessoas costumam agradecer quando eu faço? Que tipo de problema me incomoda a ponto de querer resolver? Que tarefa me dá energia em vez de sugar? Escreva respostas sem censura. Depois, peça feedback a 3 pessoas que te conhecem bem. Às vezes, o que você faz naturalmente é tão orgânico que você nem percebe como dom. Um exemplo: alguém que organiza ambientes com facilidade pode achar isso banal, mas para quem vive no caos, isso é dom que salva dias. Outro exemplo: quem escuta com atenção e faz perguntas certas pode achar que só está conversando, mas está exercendo um dom que cura. Lidando com frustrações no caminho. Propósito não é linha reta. Há portas que fecham, projetos que não vingam, sonhos que mudam de forma. Quando isso acontece, a mente tende a ler como fracasso pessoal, mas na lógica do reino, muitas dessas curvas são pedagógicas. José não foi de casa direto para o governo. Passou por poço, escravidão e prisão. Cada estação ensinou algo que seria essencial depois. Isso não romantiza a dor. Reconhece que Deus não desperdiça nada. Pergunte-se: o que esta fase está me ensinando que eu não aprenderia em outra? Talvez seja resiliência, talvez seja humildade, talvez seja habilidade técnica, talvez seja empatia. Nomear aprendizado dá sentido ao intervalo. Perguntas de discernimento para decisões. Quando estiver diante de uma escolha, use este filtro. Isso fere princípios claros da palavra? Se sim, descarte. Isso contribui para amar a Deus e ao próximo? Se não, reavalie. Isso se alinha aos meus dons e valores? Se não, pode ser só distração. Isso cabe na minha estação de vida? Às vezes é coisa boa, mas não é a hora. Isso tem confirmação comunitária? Gente madura ao seu redor percebe coerência? Isso traz paz mesmo com um custo? Paz aqui não é ausência de desafio, mas uma convicção mansa de que, apesar do custo, esse é o passo certo. Observe também alinhamento com valores do reino: justiça, honestidade e misericórdia. Se uma porta te pede para violentar sua consciência, não é porta de Deus. Lembre-se de que timing é tão importante quanto direção. Às vezes, o sim é verdadeiro, mas o quando ainda não chegou. Nesses casos, trabalhe no que depende de você. Prepare-se, estude, aprenda, sirva onde está. Não confunda visibilidade com relevância. Há chamados discretos que sustentam vidas e comunidades inteiras. Um professor fiel, uma mãe presente, um empreendedor íntegro, um servidor público comprometido, um artista que cura, um amigo que escuta. Tudo isso é reino acontecendo. O que importa não é o aplauso, é a fidelidade. E quando errar de rota, não dramatize, corrija. Deus sabe recalcular. O mapa da graça inclui atalhos de retorno, espaços de recomeço e horizontes que você ainda não viu. Perseguimos respostas como quem corre atrás de um trem já em movimento. Mas propósito maduro raramente nasce de arrancadas. Ele se desvela em camadas, como quem aprende a decifrar o próprio rosto diante do espelho ao longo dos anos. Na primeira parte desta jornada, revisitamos a raiz, identidade, e compreendemos que a vida floresce quando o que somos por dentro encontra lugar no mundo por meio dos dons, em diálogo com as necessidades reais ao nosso redor. Na segunda parte, entramos no terreno das práticas de discernimento, encaramos a travessia das frustrações e nos vacinamos contra as armadilhas da pressa e da comparação. Agora,
consolidamos tudo isso em um caminho inteiro, contínuo e respirável, sem a ilusão da fórmula mágica, mas com o compromisso de unir clareza e coragem para dar passos concretos. O primeiro ponto é lembrar que dons não são meros talentos técnicos, muito menos vitrine para aplausos. Dons são capacidades que, quando exercidas, abençoam pessoas de modo palpável e devolvem à alma um senso de utilidade que não se confunde com vaidade. Há indícios simples que te ajudam a identificá-los. Repare nas atividades em que o tempo escorre sem você notar, nas tarefas que te devolvem energia em vez de drená-la, nos problemas que te incomodam a ponto de despertar em você o desejo de resolvê-los, nos agradecimentos consistentes que outros te dirigem por coisas que talvez você considere banais. O que é natural para você pode ser extraordinário para alguém. Uma pessoa que organiza ambientes com facilidade pode achar isso trivial, até que perceba a paz que seu gesto oferece a quem vive no caos. Alguém que escuta com atenção e formula perguntas certas pode achar que só está conversando, quando, na verdade, está oferecendo um cuidado que cura feridas invisíveis. Esse reconhecimento se fortalece quando você escreve, sem censura, suas percepções e depois pede a 3 pessoas que o conhecem bem, uma mais velha na fé, outra com domínio técnico na sua área e outra que caminhe de perto com você, que descrevam o que enxergam. Muitas vezes, os outros nomeiam aquilo que desempenhamos de forma tão orgânica que já não distinguimos como dom. Assumir que propósito é uma linha reta apenas aumenta a dor quando a vida se movimenta por curvas. Portas se fecham, projetos não vingam, sonhos mudam de forma e a mente condicionada a associar êxito à trajetória sem tropeço rapidamente conclui que houve fracasso pessoal. A lógica do reino, no entanto, é pedagógica. Não romantiza a dor, mas confessa que Deus não desperdiça nada. A história de José ilustra isso com crueza e esperança. Ele não saiu da casa do pai para o palácio. Passou pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Em cada estação, aprendeu algo que não aprenderia em outra: administração, fidelidade no oculto, leitura de cenários, compaixão por quem sofre, resiliência sob acusações injustas. Ao atravessar suas próprias estações, pergunte o que esta está ensinando que você não aprenderia em outro contexto. Talvez o que esteja em jogo seja a musculatura da resiliência, a lapidação da humildade, algum refinamento técnico, uma compaixão mais funda. Dar nome ao aprendizado reduz a sensação de intervalo sem sentido e devolve ao presente uma dignidade que a ansiedade não enxerga. Quando você se vê diante de uma escolha, faz diferença aplicar um filtro que desembaça os óculos do impulso. Essa lupa não promete certezas absolutas, mas te livra de armadilhas previsíveis. Comece perguntando se a decisão fere princípios claros da palavra. Se a resposta for sim, ainda que a oportunidade pareça dourada, a sabedoria manda descartar. Em seguida, discirna se essa escolha contribui para amar a Deus e ao próximo. Não de modo abstrato, mas concreto, na forma como você trata a gente, cuida da justiça e mantém a integridade. Observe se há alinhamento com seus dons e valores, porque muitas distrações se apresentam travestidas de boa ideia, quando na verdade desviam energia do encargo verdadeiro. Considere a estação de vida. Há decisões boas que se tornam opressivas, simplesmente porque chegam na hora errada. Busque confirmação comunitária. Pessoas maduras ao seu redor, sem deslumbramento, percebem convergência? E por fim, perceba se, apesar do custo, há aquela paz mansa que não se confunde com conforto. Há decisões que dão frio na barriga e, mesmo assim, trazem uma clareza firme, um sim sereno. Escreva suas respostas, ore sobre elas e conceda ao tempo o tempo que ele exige. A ansiedade grita, decida agora, enquanto a sabedoria murmura, decida certo. Pressa é inimiga do propósito porque sequestra o processo e empurra você para atalhos que cobram caro depois. Há um risco sutil, quase imperceptível, que ronda quem busca sentido com intensidade: transformar o próprio propósito em ídolo. Quando isso acontece, tudo vira métrica e autoproteção. O que não corrobora o meu chamado é tratado como peso morto e a pessoa, sem perceber, começa a negligenciar família, saúde e caráter
em nome de impacto. Mas propósito legítimo não é pedestal, é plataforma para servir. Aquilo que Deus chama você a construir jamais exigirá que você se perca no processo. O chamado maior é amar, e qualquer missão que dilacere esse eixo se subverte a si mesma. Propósito verdadeiro integra as áreas da vida. Soma, não subtrai. Ele não acontece na vitrine, se confirma na constância silenciosa, naquela fidelidade de bastidor que não busca a plateia, e justamente por isso, dura. Cresce quando você aprende a dizer sim ao que é seu e não ao que seduz por brilho. Quando você se compromete a ser leal ao que ninguém vê, porque sabe que a raiz, ainda que invisível, sustenta todo o fruto. Para fixar uma imagem que ajude a alma a respirar, imagine-se numa oficina de marcenaria. Ferramentas de um lado, madeira crua na bancada, alguns projetos rascunhados nas prateleiras. O propósito é como um móvel que ainda não existe, mas já tem forma na imaginação. O trabalho não é saltar do esboço para o móvel pronto, é aprender o ritmo da madeira, afinar o ouvido para o som da lixa, respeitar a paciência entre lixar e envernizar. Um corte apressado arruína uma peça. Uma correção precisa salva o conjunto. Neste cenário, o Espírito Santo é o mestre artesão que põe a mão sobre a sua, ajusta o gesto, aponta onde insistir e onde recuar, lembra você de respirar. E é porque você não constrói sozinho que pode baixar os ombros e continuar, peça por peça. No caminho de vocação, uma confusão comum é tomar impacto por aplauso. Impacto de reino raramente estoura na timeline, porque raiz não aparece na fotografia. Ele mora na sala de aula onde um professor decide enxergar o aluno invisível. Habita a casa simples onde uma mãe escolhe a paciência no lugar da explosão. Se manifesta na oficina pequena onde o empreendedor paga impostos e trata a gente com dignidade. Se revela na enfermaria onde uma técnica de enfermagem escreve um bilhete de coragem para o leito de alguém assustado. Aparece no escritório onde um analista júnior recusa atalhos fáceis e entrega um parecer honesto, sabendo que isso não vai viralizar. Isso é reino acontecendo. Essa é a prática do propósito. Quando você internaliza essa lógica, a neurose da comparação perde força e, livre do espetáculo, você passa a frutificar de modo mais sólido. Para tomar decisões relevantes, uma boa bússola é a regra dos 3 sinais: palavra, paz e pessoas. Não se trata de idolatrar um sinal isolado, mas de reconhecer um coro que caminha junto. Se a coerência com a narrativa bíblica, justiça, honestidade, serviço, misericórdia, humildade, excelência, se soma a uma paz mansa que persiste mesmo com o custo e a conselhos convergentes de gente madura, a probabilidade de você estar diante de um passo acertado aumenta muito. Se um desses componentes grita em sentido contrário, é prudente reduzir a velocidade, rezar mais um pouco e revisitar os porquês escondidos no coração. Esse modo de discernir tem uma linha de montagem simples que ajuda a ordenar o caos interior. Comece com uma oração honesta, dizendo a Deus exatamente o que você deseja e teme. Ele não se escandaliza com desejos, ele os ordena. Em seguida, exercite a escuta guiada. Leia uma passagem das Escrituras e pergunte o que aquela história ensina sobre o seu cenário, anotando as impressões que surgem. Converse com 3 vozes sábios, alguém mais antigo na fé, alguém que entenda tecnicamente da área envolvida e alguém que o conheça por dentro, para colher perspectivas que você não vê de dentro do próprio labirinto. Em vez de saltar para decisões definitivas, rode um pequeno protótipo, um piloto de 4 a 6 semanas, um projeto mínimo viável, um freela controlado, uma semana de teste na nova rotina, uma conversa sombra com quem já vive aquilo. Marque uma data para decidir, sem arrastar prazos, porque prazos abertos viram ruminação interminável. Se não houver luz suficiente até aquele ponto, a decisão responsável é não por hora. E depois revisite em 30 e 90 dias para avaliar sinais, frutos, paz e saúde, a sua e a dos seus, ajustando com humildade porque caminhar é diferente de teimar. Em paralelo, faz bem transformar o discernimento em uma prática semanal breve e potente. Durante 7 dias, proponha-se a um caminho de clareza realista, daqueles que cabem no cotidiano.
Comece mapeando sua própria história em uma página, com 10 momentos que o formaram, incluindo alegrias e dores, e nomeie as habilidades, valores e sensibilidades que emergiram dali. Esse inventário coopera para que você pare de olhar sua vida como uma colcha. Cuidado com sinais de desalinhamento, porque eles acendem a tempo de evitar incêndios. Se quase todos os dias você confunde urgência com importância, se vive exausto e começa a perder as pessoas mais importantes para entregar mais, se normaliza atalhos que ferem sua consciência porque todo mundo faz, se seu humor balança conforme a opinião alheia da semana, se você não consegue dizer não e depois se ressente, se ora pouco e decide muito, é hora de pisar no freio e procurar alinhamento. Não se trata de culpa, mas de honestidade. A alma pede eixo quando começa a girar fora do centro. Uma liturgia semanal enxuta ajuda a manter esse eixo vivo. Logo no início da semana, escreva sua intenção com simplicidade. Algo como: nesta semana eu sirvo tal público com tal entrega, dando um rosto ao amor em movimento. No meio da semana, visite a prática da mentoria, às vezes oferecendo, às vezes recebendo, com uma boa pergunta que desarme o piloto automático. O que está vivo em você? No fim da semana, faça uma revisão breve anotando o que avançou, o que aprendeu, o que ficou pesado demais, onde percebeu a presença de Deus. Nomear as coisas é um ato de coragem. E, se possível, separe um tempo de serviço no sábado, um gesto que não lhe dá retorno direto. A alma aprende de novo que propósito é amor em deslocamento, não marketing pessoal. Uma consequência natural dessa liturgia é a capacidade de dizer não sem culpa para proteger o sim que Deus lhe confiou. A maturidade de propósito se mede tanto pelo que abraça quanto pelo que recusa. Quando o propósito vira ídolo, os sintomas aparecem no corpo e nas relações. A saúde começa a ser sacrificada, a família vira rodapé de agenda, o caráter se deteriora nos cantos, o ressentimento cresce quando você não é visto, a leveza some, fica difícil brincar, descansar, errar. Os antídotos passam por descanso real, comunidade franca, serviço invisível e gratidão pelo simples. Um sabá semanal, intocável, sinaliza para a alma que ela não é o que produz. Uma comunidade que tem a liberdade para dizer você está se perdendo sem perdê-lo, devolve espelho honesto. Práticas de serviço que ninguém verá, exceto Deus, desinflamam a necessidade de palco. E aprender a eucaristia da vida comum, agradecer o pão, a água, o sol, o abraço, dessensibiliza a alma dos exageros da grandeza, porque a acostuma com o milagre do ordinário. Histórias concretas ajudam a ver o que as palavras às vezes deixam nebuloso. Helena, aos 27 anos, designer, estava sedenta por um projeto grande. Em vez de caçar holofotes, descobriu, num processo de escuta e serviço, que seu dom mais forte era dar forma às ideias de gente que não tinha vocabulário para se expressar. Abriu uma pequena clínica de marcas para microempreendedoras da periferia, cobrou valores justos e desenhou um modelo pague o que pode para cada 5 clientes. Não ficou famosa, ficou relevante. Seu propósito ganhou carne, dignificar narrativas de quem nunca teve microfone. Rafael, 41 anos, servidor público, andava cansado e tentado pelo cinismo que paira em repartições onde a esperança parece minguar. Em vez de fugir, escolheu praticar excelência silenciosa. Reduziu prazos onde podia, explicou com humanidade os indeferimentos que precisavam acontecer, formou estagiários com ética. 2 anos depois, sem campanha, foi convidado a liderar uma equipe. Seu propósito ganhou outra frase: ser ponte entre sistema e gente, sem vender a alma no caminho. Sofia, 35 anos, mãe solo e professora, vivia convicta de que não tinha tempo para propósito. Aos poucos percebeu que sua sala de aula era altar. Criou um clube de leitura simples, 20 minutos 2 vezes por semana. Um aluno que não lia em voz alta aceitou ler um parágrafo. No fim do semestre, leu uma página inteira, chorando. Sofia entendeu que propósito é farmácia do tempo. Pequenas doses, efeito profundo. Há momentos em que palavras emprestadas ajudam a ordenar o coração. Uma oração de envio pode se tornar trilho para os passos se feita com calma e verdade.
Senhor, eu te agradeço pela vida que me deste e pelo amor que me chama pelo nome. Eu te entrego meus medos de errar, meus desejos de acertar, minha pressa de ser visto, minha tendência de comparar. Ensina-me a servir a tua vontade com aquilo que sou, onde estou, com o que tenho nas mãos. Dá-me sabedoria para dizer sim ao que alinha a minha vida contigo e coragem para dizer não ao que me desvia. Rodeia-me de pessoas sábias. Guarda meu coração de idolatrar o propósito e perder o Senhor do propósito. Que eu seja fiel no pequeno, íntegro no oculto, manso no conflito, generoso na vitória e ensinável na queda. Eu recebo tua paz como eixo, tua palavra como lente e tua comunidade como casa. Em nome de Jesus. Amém. Orar assim não dispensa o trabalho, alinha o trabalho com a presença. Para sustentar essa rota no cotidiano, um plano de manutenção de 30 dias faz a diferença. Antes de dormir, escreva 3 linhas. Onde servi bem hoje, onde precisei ajustar, uma gratidão concreta. Sem drama, sem autopromoção, apenas honestidade. Semanalmente, faça um cheque de alinhamento de 10 minutos respondendo se sua semana honrou seus valores ou só suas metas. Metas são importantes, mas valores são o norte que impede a alma de se perder. A cada 15 dias, sente-se com alguém de confiança para uma conversa de prestação de contas. Quem caminha só se distrai no próprio eco. E a cada mês, escolha um micropiloto de 4 semanas em algo que pode ser próximo passo. Mentoria, conteúdo, curso, voluntariado, proposta. O tamanho pequeno não significa irrelevância, significa humildade estratégica. Repare como esses hábitos combinados criam trilhos onde antes havia apenas boa intenção. Há quem se incomode com a ideia de repetição, como se repetir fosse sinônimo de falta de fé. Mas repetição, nesse contexto, é uma pedagogia do céu para a terra. Você repete o ciclo de escuta, serviço, revisão e descanso. E o coração, num ritmo menos ansioso, aprende a reconhecer as próprias inclinações, as tentações recorrentes e os sinais de Deus na estrada. Ao longo dessa caminhada, algumas transições podem parecer retrocesso, outras vão soar ousadas demais. É aqui que a combinação de palavra, paz e pessoas diminui ilusões. A Escritura aparando limites e ampliando horizontes, a paz como eixo que segura o corpo quando o vento bate, e as pessoas como espelho que impede você de se tornar caricatura de si mesmo. Esse trio não é mágica, é maturidade. Também vale compreender que alguns medos, na verdade, são convites mal decifrados. Medo de não ser visto pode estar pedindo cura de aprovação. Medo de falhar pode estar pedindo treino de humildade e coragem. Medo de perder o controle pode estar pedindo confiança. Você não é obrigado a caminhar com esses medos no comando. É possível ouvi-los sem obedecer. É possível nomeá-los sem se tornar refém. Quando você pratica o piloto, o medo vai para o banco de trás e a curiosidade vai para o banco da frente. E curiosidade no reino é irmã da fé. Pergunta não para controlar, mas para cooperar. Se você trabalha em ambientes onde a pressa é virtude exaltada, vale descobrir o valor da paciência. Paciência aqui não é inércia, é coragem de colocar a semente na terra certa, regar no ritmo necessário e esperar a estação de frutificar. Há portas que você não precisa arrombar. Pode bater, pode perguntar, pode propor, e se não se abrirem, pode continuar fiel ao que lhe cabe enquanto Deus alinha contextos. Ao mesmo tempo, paciência não é apatia paralisante. Por isso, o piloto e a decisão datada são tão relevantes. Eles impedem que o medo vire desculpa e, ao mesmo tempo, protegem você de saltos que confundem urgência com importância. No terreno da comparação, uma prática simples pode desintoxicar o olhar. Celebrar publicamente o bem que você vê nos outros e cultivar em privado o compromisso de crescer sem invejar. Ao celebrar, você treina a alma a enxergar o mundo como campo vasto e não como arena de escassez. Ao crescer sem invejar, você aceita que a beleza de uma árvore não rouba a beleza da outra. Ambas precisam de espaço e tempo diferentes. No corpo, a ansiedade costuma se traduzir em tensão nos ombros, respiração curta, impaciência. A espiritualidade encarnada convida você a dar nomes a essas coisas.
Em alguns momentos, o ato de caminhar em silêncio, de respirar profundamente, de anotar 2 linhas de honestidade pode ser a hora pro nobis mais concreta do dia. Há decisões que mudam de lugar conforme você amadurece. No início, talvez o filtro principal seja: isso paga as contas? E essa pergunta é legítima e necessária. Com o tempo, outras camadas se somam. Isso me aproxima ou me afasta de quem eu estou me tornando? Isso me ajuda a amar melhor? Isso integra ou me fragmenta? Quando o propósito é tratado como ídolo, as perguntas deslizam para: isso me faz parecer grande? Isso me mantém relevante? Isso vai me dar números? A alma percebe a diferença. Uma série de sim a essas últimas questões produz um brilho que fere os olhos por fora e apaga a luz por dentro. Voltar-se ao primeiro amor significa reordenar as perguntas e, se for o caso, pedir perdão aos que ficaram para trás enquanto você corria atrás de aplausos. A oficina ainda está diante de você. Há dias em que a madeira parece responder. Há dias em que